E aí, pessoal, tudo bem? Ó, estamos chegando com mais um Alasca Podcast. Eu sou Alexandre Morelli, o substituto do Edu Alasca. Isso mesmo, ele continua de férias. Esse cara tá viajando bastante, hein, Caio? Tá ou não tá? Rapaz do céu, tô aqui com o Caio, nosso grande audiovisual aqui, o cara que cuida para chegar tudo para você na mais perfeita qualidade aí. E você que está acompanhando aqui as nossas edições do Alaska Podcast, eu quero que você faça o seguinte: pega esse conteúdo e envia para as pessoas que você conhece. Nós precisamos compartilhar conteúdo de valor e o Alaska Podcast tem esse propósito. Trazer pessoas que estão aqui nos Estados Unidos construindo negócios, relacionamentos, cumprindo propósito. E hoje a gente vai ter um casal super especial convidado aqui. Eu fiz questão de convidar, embora foi de última hora, né? Eu sou assim, não tem conversa não. O ao vivo é igual no offline. Então eu encontrei com eles num evento, a gente estava participando junto de um encontro, né? E aí eu falei com eles: o que vocês vão fazer hoje à tarde? Não, Exatamente isso. estamos com a agenda livre. Eu falei, então, vocês vão estar comigo gravando uma edição do Alaska Podcast, do meu irmão Edu Alaska. O Edu é um empresário aqui nos Estados Unidos, né? Tem a Alaska Tech Store, tem banco lá no Brasil, tem uma série de negócios, tanto aqui em Orlando, quanto em Miami e em Boston. E ele decidiu criar o Alaska Podcast para trazer pessoas, né, brasileiros que estão vencendo aqui na América, que estão desenvolvendo parcerias, negócios e ajudando outros brasileiros também. E eu vi muita convergência de propósito quando a gente se reuniu naquele dia lá no online, né, a gente fez um papo de valor, né? Sim, exato. E dentro desse contexto eu percebi que vocês estão realmente ajudando as pessoas a ter uma vida bacana aqui nos Estados Unidos, transicionando a sua carreira. Então você que está aí, se liga, fica atento, tá bom? Não sai. Se você vê que está um pouquinho lento, coloca num 1.5 a velocidade, que fica tudo certo, tá bom? Esse casal ele está com o propósito de realmente ajudar imigrantes a se recolocarem no mercado de trabalho aqui dos Estados Unidos, e a gente vai conhecer um pouquinho desse universo de recolocação profissional de quem está chegando nos Estados Unidos. Eu estou aqui há 11 meses, a gente conversou, eu falei com vocês, eu mantive o meu status profissional, graças a Deus, e o digital me proporcionou isso, mas eu sei que a maioria das pessoas necessita de um auxílio nessa transição. Então eu quero receber aqui com uma alegria, uma honra muito grande ter vocês aqui. Obrigado por aceitar o convite em cima da hora. A gente vê que tem pessoas que têm atitude quando a coisa é assim. Sim, é isso. É isso aí. Chamou, a É pessoa isso. responde e faz acontecer. É Sejam muito bem-vindos, Henrique e Marcela. Muito A palavra está com obrigada. vocês. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Enfim, sempre é importante, né, compartilhar informação. Acho que a gente tem isso muito forte, porque a gente sabe que informação pode mudar vidas, né? Então, esse é o nosso grande propósito e intuito também participando aqui do podcast. Mas, enfim, muito, muito legal. Obrigada, Vi, pela oportunidade. Boa. É isso. Muito obrigado, Alê. É um prazer enorme para a gente estar aqui. Como você falou, né? Compartilhar propósito, a gente tem isso muito forte no nosso coração, sabe? É uma coisa que já foi a nossa dor e a gente não quer que seja do próximo, sabe? Eu acho que isso é uma coisa bem genuína e a gente te agradece de coração de poder estar aqui e compartilhar isso aí com todo mundo. Que bom, eu me sinto já parte integrante da mensagem de vocês, Com porque certeza. tem pessoas que estão entregando a mensagem e tem pessoas que são ponte para a mensagem. Eu acho que eu não falei com vocês aquele dia, mas algo que o Senhor colocou no meu coração é de realmente ser uma ponte, né? De conexões, de oportunidades, enfim. Então, meu posicionamento ele vai para todos os lados, para negócios, para conexões. Então, eu faço eventos e deixo o povo se conectar, fazer negócios. Eu não tem conversa comigo. Eu quero que as pessoas que realmente estão com o coração de servir, fazer as pessoas ter mais liberdade, né? Porque você falou, informação hoje é liberdade. Com Né? certeza. A Bíblia diz isso, né? Sim. Que o povo perece por falta de conhecimento. Então,
Dona Marcela, doutor Henrique, eu quero que vocês aqui, ó, abre tudo para a turma, não esconda nada, tá bom? Tá bom, Combinado. Uma coisa que eu tenho falado muito para a galera que anda perto de mim, para os alunos e tal, porque muita gente tem um receio, né? Não, mas se eu ensinar tudo de graça, o que vai restar para mim vender? Não, né? deixa eu te falar um negócio. Todas as pessoas que estão crescendo em qualquer nível do digital, profissionalmente e tal, são pessoas que entregam tudo gratuitamente. Porque conhecimento você tem no YouTube. Isso aqui, ó, se a pessoa pegar um pouco do que vocês falarem aqui e começar a aplicar, ela vai ter resultado. Sim. Com certeza. Então, conhecimento tem no YouTube. Quando a pessoa compra um processo com alguém sobre algo, um programa como o de vocês, programa de implementação, consultoria e tudo mais, ela não quer o conhecimento técnico. Ela quer o mecanismo único que aquela pessoa carrega e que vai poder acelerar os resultados dela de alguma maneira. Ela quer a energia da Marcela, do Henrique, como que eles conduzem o processo, enfim. Então eu falo, não tem que reter nada. Né? Sem economizar informação. Sem economizar. Então, hoje aqui, pode falar tudo que eu tenho certeza que isso vai potencializar as conexões para vocês. Não, com certeza. E eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai atingir gente que está necessitando desse processo. Sim. Tá bom? Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui. Desculpa a minha ignorância em alguns momentos, mas eu quero ser como se eu fosse um leigo nesse processo. Tem coisas que eu já entendo, mas tem coisas que eu não sei. Sim. Então, eu quero perguntar o máximo possível para que a audiência possa esclarecer o máximo de dúvidas possível. Com certeza. Eu quero chegar num nível aqui, Caio, que a gente faça ao vivo, né? Porque aí a gente tem interação com a audiência e tal. Isso é muito legal. Nós vamos prosperar nisso aí. Vai chegar, aí. Com certeza vai chegar. Prosperar. Com certeza. Bom, vou começar por você. Como que você chegou, vocês dois, desculpa, como que vocês dois chegaram ao entendimento de que esse suporte, essa consultoria, esse propósito de vocês de ajudar brasileiros ou qualquer outra nacionalidade a transicionar e se posicionar profissionalmente nos Estados Unidos, necessitava de um acompanhamento? Por que isso despertou em vocês? Uma dor pessoal, né? Enfim, nós mudamos em 2019, né, aqui para os Estados Unidos, e a hora que chegou o momento de se recolocar, eu tenho um background de recrutamento do Brasil, então mais de 15 anos de experiência. Eu falei, isso aí vai ser moleza. Fazer um currículo eu sei, fazer uma entrevista, isso aí não vai ter problema. E aí, quando a gente foi para o mercado, a gente entendeu que é um mercado completamente diferente, que valoriza coisas diferentes. Que, enfim, você precisa se comunicar de forma diferente. Você precisa mostrar a sua experiência profissional de uma forma diferente. E foi aí que a gente sentiu a necessidade, né, de entender esse mercado de uma forma mais aprofundada para conseguir se recolocar, eu e ele, né? A ideia nunca foi... eu sempre gosto de dizer que a Better Hire, ela aconteceu na nossa vida, né? A gente não foi pensado. E aí eu fui estudar muito sobre o mercado, entender como as coisas funcionavam. A gente aplicou isso na prática, né? Ele foi o primeiro a se recolocar, então a gente fez todo o processo com ele. Depois eu me recoloquei também. E aí, a hora que, em um determinado momento, a gente pensou, poxa, nós não somos os únicos tendo essa dificuldade, né? Eu ainda tinha uma vantagem, entre aspas, porque eu já fazia recrutamento há muito tempo no Brasil. E mesmo assim, foi muito desafiador, né? Não só pelas diferenças, mas também pelas limitações, pelas crenças limitantes que a gente carrega, né? Porque eu sempre gosto de dizer que é um processo que começa muito na nossa cabeça. A gente precisa... de fato, acreditar no nosso potencial, acreditar que é possível, quebrar muitas crenças limitantes, né? O receio em relação à língua. Então, tem várias conquistas que a gente precisa para conseguir chegar no emprego dos sonhos, né? E foi assim que tudo começou, né? Com uma dor pessoal, onde a gente entendeu que era um mercado diferente. Eu estudei sobre o mercado, a gente aplicou, viu que dava resultado, que foi muito diferente, né? Quando a gente começou a aplicar para as vagas sem estratégia, depois que a gente entendia como as coisas funcionavam. E a Better Hire acabou nascendo justamente por isso, porque a gente entendeu que outras pessoas estavam deixando a autorização de trabalho na gaveta por não saber o caminho até chegar no emprego dentro da sua área de atuação, né? Foi assim que tudo começou. Legal, sim, muito bom.
eu anotei já um ponto aqui que eu vou perguntar para vocês depois, o que é valorizado aqui, que é diferente do Brasil e vice-versa, tal. Isso eu acho que vai trazer Sim. já um insight Insight, poderoso com para quem certeza. está Com certeza. assistindo. Certeza. Mas eu vou voltar um pouquinho. Antes de perguntar a origem da empresa, do negócio, eu quero entender a origem do Henrique e da Marcela. Uhum. O Henrique, eu sei que você um dia falou sobre a sua história ali, como você se formou, você ficou uma emocionado. história, eu sempre fico assim, porque eu vim de uma base bem, assim, humilde. Nunca tive um sonho de morar nos Estados Unidos e sempre foi muito Deus na minha vida. Sempre Ele foi abrindo as portas. E em 2011 eu ganhei uma bolsa na faculdade, Tá. onde eu vim para jogar bola. Ou seja, eu ganhei uma scholarship do Brasil para vir para cá. Foi onde eu morei de 2011 a 2016. Esse cara não é brincadeira, não, porque ele tava me chamando pra jogar bola, cara. O cara joga bola. Não, tá maluco. Ele ia me perguntar, você joga de quê? Eu falei, joga em qualquer posição. Quem fala que joga de qualquer coisa, não joga de nada. E aí, quando ele me falou, não, você joga bola, eu falei, eu jogo. Mas eu não sabia que ele tinha vindo para os Estados Unidos para jogar bola e ganhou bolsa para isso. Ganhei, acabei... Você ia armar uma pegadinha para mim naquele campo, hein, irmão? Tá maluco. Não, mas eu acabei sendo abençoado aí por essa bolsa, uma coisa que a nossa família nunca sonhei, nunca ninguém sonhou em sair do Brasil, né? Uma coisa muito... 2011 é uma coisa muito diferente, vou para os Estados Unidos, como assim? Você estava com quantos anos? Eu tava com 21 quando eu vim. Show. E aí eu já tava quase largando futebol e acabou acontecendo dessa vinda para os Estados Unidos. Me formei em 2016, voltei para o Brasil, achei que o Brasil era a hora de voltar, quis fazer um teste e acabou que eu não me adaptei muito ao Brasil. E aí, 2017... Quais pontos que você acha que a adaptação não aconteceu de volta? Porque você era de lá, né, irmão? Então... Sim, eu acho que carreira, eu não sei, eu não consegui me adaptar, não consegui Se se encontrar, não sei se no meu coração, mas as oportunidades não apareciam, eu não sei se eram realmente uma propósito. Não vou te vincular no Brasil, não vou dar nada pra você no Brasil, porque aí não é o seu lugar, sabe? Entendi. Você precisa voltar para os Estados Unidos e foi isso que aconteceu. Eu fiquei lá um ano e pouco, não, ficamos 3 anos, mas com um ano e pouco a nossa filha, a Maria Eduarda, nasceu. Vocês se E casaram quando? 2016, 2017. 2017. Tá. E aí a nossa filha acabou nascendo e ela ela também foi de Deus, que ela nasceu de 30 semanas. Ela ficou 36 dias na UTI. Uau. Então a gente passou por essa prova no Brasil antes de voltar. E aí a hora que a gente falou, vamos voltar, a gente olhou para ela, olhou um pro outro, e aí? Será? Vamos, vai dar certo, vai dar certo. E aí foi a hora que nós pegamos um na mão do outro e falamos, não, vai dar certo, já deu certo. Nada disso, a gente acredita muito quando é pra ser, né? E aí a gente voltou 2019. em 2019, e foi quando a nossa vida Final de 2019. começou Chegamos aqui, começou a pandemia, com muita emoção. Muito bom. E você, Marcela? Antes do Henrique, como é que era, Marcela? Como é que você... Eu nasci... O RH, como que entrou na sua vida? Eu nasci no interior de São Paulo, uma cidade pequena. Qual a cidade? Bragança Paulista. Conheço. Conhece? Conheço, lógico. Somos de Bragança. Terra da linguiça, não? lá mesmo, exatamente. Todo mundo Agora conhece. tem o Red Bull lá que deu um boom na cidade, mas Bragança já era famoso pela linguiça antes. É verdade. E aí, Vocês dois são de lá? Eu nasci em São Paulo, Guarulhos, mas eu fui pra lá, eu tinha 8 anos, então me considero bragantino. Emprestado. E aí, com 17 anos, me formei no colegial e decidi fazer psicologia. Achei que era um caminho. Boa. Não tinha faculdade em Bragança, então eu mudei com 17 anos para São Paulo para fazer faculdade. E foi ali que a minha história com o RH começou. No segundo... Vocês não se conheceram em Bragança? Não. A gente Aí é não se loucura, conheceu. hein? Não, se conhecemos em Bragança. A gente se conheceu em Bragança, mas... quando eu mudei pra faculdade... É verdade, a gente já tinha se conhecido. Aí, Tá. vendo? A gente se conheceu em se Bragança, conheceu no em aniversário Bragança. de uma amiga minha. Ah, tá. E aí eu mudei pra São Paulo pra fazer faculdade. No segundo ano de faculdade eu falei, bom, tá todo mundo fazendo estágio. O que eu vou fazer, né? E na faculdade de psicologia existem poucas opções de estágio, né? Porque, obviamente, você não pode estagiar na clínica, você não pode, enfim, atender nenhum paciente. E o que dava pra fazer era recrutamento.
que era o que eu jurava que eu nunca ia fazer, mas falei, bom, vou fazer o estágio e tá tudo certo. E comecei no segundo ano de faculdade e eu simplesmente me apaixonei por recrutamento. Me apaixonei. E dali nunca mais saí, não consegui me imaginar fazendo outra coisa na minha Uau. vida. Então a minha história com recrutamento é desde o começo, assim, da minha história profissional E mesmo. vou te falar, você tem o estereótipo de recrutadora. Eu não sei se Sério? isso é bom ou ruim, gente. Não, é bom. Porque eu trabalhei muito tempo na Vivo, né, na Telecom, e eu me lembro que eu sempre fazia processo para mudar de cargo, né? Então, na Vivo você tinha que Sim. passar pela área de Processo recrutamento de interno. novo para os processos internos, tinha as oportunidades e eu ia. E como eu trabalhei em várias regionais da Vivo, era o mesmo perfil sempre da recrutamento. E é o seu perfil. Sério, Carimbado. cara. É que a gente vai tem pegando os trejeitos, né? Tem um padrão Tem. de comportamento, né? Tem. E eu acho isso muito legal, assim, porque às vezes é óbvio que a gente não se define pela profissão que nós temos, mas você acaba com o tempo, né? Sim. Pegando um Passa estereótipo muito tempo profissional, trabalhando, né? Os caras da vira Bolsa de parte. Valores, você vê, eles têm um estereótipo. Jogador de futebol tem um estereótipo. Isso Sim. acaba se... Sendo característico, né? você acaba assimilando isso na sua personalidade, no seu comportamento, né? Sim, sim. E aí trabalhei em grandes agências de recrutamento em São Paulo, atendi grandes empresas, muitas Legal. grandes. E aí em 2017, quando ela nasceu, eu voltei para Bragança. Vocês se casaram em São Paulo, em Bragança. Bragança, é. Bragança. Tá. Aí em 2017 a gente decidiu voltar para Bragança quando ela nasceu, enfim, por conta de toda a situação. E depois viemos para cá em 2019. E aqui estamos. E aqui estamos. Muito bom. Propósito. E aí você chegou, você já contou a experiência da Isso. dor e tal, beleza. Então, tivemos uma breve retrospectiva da jornada de vocês até chegar aqui, e aí vocês identificaram um problema que era vocês se recolocar aqui no mercado. Você já tinha documentação e tudo, Sim. né? Você já tinha o documento quando veio por conta do casamento? Eu peguei, Na verdade- a nossa autorização chegou, não sei, 23. um pouquinho depois, começou a pandemia e chegou Tá. a nossa O que aconteceu? autorização. Quando nós voltamos, eu voltei para fazer a minha Masters. Eu vim fazer uma MBA. Tá. E o nosso processo nós fizemos aqui dentro, depois que a gente voltou. Então, nosso processo Ficou migratório, aguardando a aqui. gente ficou aguardando durante a pandemia, enfim. Que nós nem fizemos eu. aqui, Que nem eu aqui estou. dentro. Isso, nós Aham. fizemos aqui dentro depois que a gente voltou Legal. do Masters. Tá. Bom, e aí na sua abordagem inicial sobre o negócio, você falou sobre aspectos que o americano valoriza que são diferentes do Brasil. Fala quais são e já dá a dica para a turma aí. O que a pessoa precisa começar a observar e desenvolver para acessar esse ambiente profissional aqui dos Estados Unidos? Tem vários aspectos que são diferentes, né? Mas, assim, os principais. Primeiro, você precisa saber se vender, né? Uhum. E sempre que eu falo isso, as pessoas já criam uma resistência, né? Porque no Brasil, se você chegar valorizando muito aquilo que você produz, que você já fez, o resultado que você gera, isso soa estranho, né? Parece um pouco soberbo. Na verdade, é a síndrome do vira-lata. Exato, Né? a gente tem muito Ao isso. contrário, né? A Marcela literalmente usa essa frase. A gente tem muito a síndrome do vira-lata, né? Então, a gente precisa aprender a se vender, a valorizar aquilo que a gente já fez, a mostrar resultados que a gente já atingiu, contar a nossa história de forma intencional, né? Porque no Brasil também, o que é uma outra diferença, é muito bom você fazer um pouco de tudo, né? Porque você é aquele funcionário bombril, que Faz tudo. depalpa toda a obra, faz um pouco de tudo, recebe pouco e faz a função de 2 pessoas. E quando a gente chega aqui, você precisa se posicionar profissionalmente. E por incrível que pareça, essa é a maior dificuldade que as pessoas têm, né? Se posicionar como um profissional competente. O que eu faço de muito bom? Você precisa reconhecer qual é o seu valor, aonde você realmente agrega valor para a empresa, gera resultados, como que você conta isso, né? Então, essa é uma das grandes diferenças. Se a gente não se posicionar, e obviamente a gente não está falando de ser agressivo na comunicação, né? Mas é de realmente vender o seu peixe. Assertivo, intencional. Muito Assertivo. da pessoa que é uma expert em um assunto, né? Sim, que é o outro ponto, né? Você precisa ter uma especialidade, né? Então, você precisa saber se vender e você precisa saber dizer qual é a sua especialidade. Porque se você faz um pouco de tudo, a sensação é que você não se aprofunda em nada para o mercado americano, né?
E aqui eles são muito especialistas. Eles gostam da pessoa que vai ser especialista em trocar esse copo de lugar. Ela vai ficar aqui 24 horas trocando copo de lugar. Então você precisa ser especialista em algo. Porque se você troca o copo, se você apaga e acende a luz, dá a sensação que você não faz nada direito, né? Então, assim, você saber se vender, você se posicionar como profissional especialista. E tem uma terceira coisa que eu não posso deixar de falar, que é... Não, você não falou só 3, não. Eu falei... Você tá maluco, ó, anota aí, que eu anotei aqui. Se eu fosse você, eu pegava papel e caneta, parava aí o vídeo e papel e caneta. Você falou, saber se vender, contar os seus resultados, se posicionar como especialista, reconhecer os seus valores, suas habilidades, capacidades, aí eu estou incrementando aqui, mostrar o que você pode agregar para a empresa, ser mais assertivo e intencional. Isso, intencional, uma palavra muito importante. Você já deu várias dicas aí. Qual que é a mais importante que você falou? A última, que eu acho que você tá bem treinadinha na construção de conteúdo, né? A última é a mais importante, fica até o final. Fica até o final que você vai descobrir. Não, mas a última, que eu acho que é a mais diferente pra gente, é valorizar habilidades comportamentais. O mercado aqui valoriza muito a habilidade comportamental, que é a soft skills, né? Que muito se fala. E por quê, né? Porque essas skills não são facilmente treináveis. Você não coloca uma pessoa numa sala e ensina ela em meia hora a ser uma pessoa comunicativa ou a trabalhar em equipe. Isso a gente desenvolve de acordo com as vivências que a gente vai tendo. Boa, né? boa. Deixa eu fazer uma parada aqui, porque isso aí para mim é fundamental. Eu falo muito sobre isso. Por quê? O ensino tradicional, ele não trabalha isso no jovem. Não. A parte acadêmica não trabalha isso, e nem aqui nos Estados Unidos. Né? Embora eu veja que as escolas, você vê as escolas aí hoje em dia, eles incentivam muito a independência da criança. Né? Sim. Eu não tenho filhos aqui, meus filhos são todos mais velhos, já crescidos e se formaram no Brasil. Mas eu percebo que a independência é algo muito incentivado e, obviamente, isso gera um desenvolvimento das habilidades comportamentais na criança. Então, eu não vou generalizar o que eu quero colocar aqui, mas, de forma geral, no Brasil, e aí nós estamos falando para brasileiro, para imigrante que vai vir, então eu vou segmentar. No Brasil, a educação tradicional não vai te ensinar a se comportar, a se comunicar, a fazer network, a se conectar com pessoas, a vender as suas habilidades, a encontrar a sua zona da genialidade, aquilo que ela realmente é boa para fazer. Enfim, você não tem um trabalho educacional na base, nem público nem privado, do tradicional, né? E depois, obviamente, você pode contratar produtos, mas aí o cara já está com 17 anos, 18 anos, 20, ele começa a ter consciência que aquilo que ele aprendeu não está conseguindo fazer ele ter resultado na realidade, no dia a dia do trabalho. E ele vai buscar o tal do desenvolvimento pessoal, enfim, soft skills e tudo isso que a gente já está falando aqui. Beleza. Então aqui, ó, é um ponto em que o imigrante precisa olhar. Por quê? Porque se a maioria dos imigrantes daqui, eu não vou generalizar, mas eu vou falar porque eu acho importante, a maioria das pessoas que vieram para cá, elas vieram com um nível de consciência sobre isso aqui baixo. Muito. Ok? Muito. Vamos concordar que a maioria das pessoas vieram preocupados em técnico. Em técnico e também sem capacitação e nível de esclarecimentos a ponto de entender que, por exemplo, você tem inteligência emocional para não retrucar uma ofensa, pode comprometer a sua vida profissional daqui a pouco, né? Então, habilidades emocionais, enfim, tudo isso que a gente está falando aqui são aspectos que a maioria dos imigrantes, quando chegaram aqui, e a galera mais velha, né? A maioria deles não vieram do Brasil com isso, com essa bagagem. Não. Porque os caras chegaram novo. Eu conheço muita gente, tem 25, 30 anos aqui, 15, 20, enfim.
O cara chegou aqui com 20 anos, como você veio com 21, mas você foi para uma faculdade. Mas a maioria não veio. A maioria não teve uma bolsa. Não é uma realidade. Enfim, vieram para cá para trabalhar e fazer subemprego. Nada contra, mas né, fazer o que os americanos não querem fazer. Vamos lá, é a realidade. Sim. E com isso, o cara passou 10, 15 horas ali trabalhando e não se desenvolveu cognitivamente, emocionalmente, enfim, de vários aspectos. E aí? Obviamente que isso, aí eu vou entrar no seu nicho, né? Que talvez não seja as pessoas que você quer atingir hoje, porque, pelo que você me explicou, existe a pessoa tem que vir com algum tipo de formação. Ou a pessoa pode estar aqui já também, né? Mas ela realmente precisa. Ela realmente precisa. Mas já que você é psicóloga e é uma pessoa que recruta pessoas, fala primeiro para esse público que está tendo consciência. Às vezes o cara está assistindo, cara, eu nunca desenvolvi mesmo, eu nunca busquei isso, eu nunca... O que essa pessoa pode fazer agora? Porque tem gente aqui que deve estar trabalhando na construção lá há 10 anos e não buscou nenhum tipo de desenvolvimento para transicionar. Sim. E a gente está numa era de informação e o cara ainda está lá, sabe? Então fala um pouco disso, como que a pessoa pode desenvolver isso, e aí já faz um gancho também trazendo quem é o seu perfil de cliente ideal, tá? Sobre soft skills, eu acho que inevitavelmente a gente desenvolve alguma delas durante as nossas vivências. Total. Né? E a gente não está falando nem de buscar especialização, nem nada disso, mas as vivências vão trazendo. Por exemplo, mudar de país traz uma soft skill que é resiliência, que a gente não vai desenvolver igual, provavelmente, em nenhuma outra situação, né? Eu acho que o que a gente tem que fazer é treinar o nosso olhar para reconhecer essas soft skills dentro do que a gente já tem para oferecer. Boa, tá? boa. Porque a gente sempre tem soft skills para oferecer. Só que como isso não tem relevância, entre aspas, no mercado brasileiro, a gente não presta atenção nelas. E aí, a maioria dos clientes, não, mas eu não tenho nenhuma soft skills, eu não sei o que dizer. Então, vamos fazer um exercício, né, de identificar como você se comporta em diferentes situações, quais são as skills as ferramentas que você usa para se comportar, né, de formas diferentes, em situações diferentes. E aí, fazendo uma análise daquele repertório que você tem, você vai começar a entender quais são essas soft skills, que podem ser coisas simples. Pode ser uma capacidade de se comunicar bem, uma capacidade de gestão de tempo, pode ser resiliência, pode ser, eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Isso é uma soft skill muito valorizada no mercado americano. Eles querem pessoas que queiram aprender cada vez mais. Então, são coisas que é muito mais simples do que as pessoas imaginam. Você matou agora. Eu achei sensacional isso aqui, porque tem gente que não sabe que sabe, porque faz de forma tão natural que para ela aquilo não é uma habilidade, é o natural dela. Sim. E aí, então vamos lá, agora... Você começou... Agora você começou, termina. Agora você tem que aguentar. Como que ela vai reconhecer? Que maneira? Ela precisa fazer um raio-x, ela precisa revisitar a história profissional dela, né? Quando a gente fala especificamente de mercado americano, muitos clientes chegam pra gente, mas eu faço o que todo mundo faz, eu faço mais do mesmo. O meu dia a dia é igual de qualquer analista financeiro. Só que sempre existem particularidades. E os projetos que você participou, e o seu dia a dia, e as ferramentas que você usa, e como é o seu time, qual é a dinâmica do seu trabalho, é um trabalho que tem mudanças o tempo inteiro, é uma coisa mais estável. Então, precisa revisitar para reconhecer a sua história profissional. Porque no Brasil, a gente não tem, é cultural, a gente não sabe fazer gestão de carreira. Né? E gestão de carreira não é desenhar estratégias para próximo passo. É fazer a gestão de tudo aquilo que você já criou, tudo aquilo que você já executou, né? Boa. E fazendo isso, você vai começar a perceber esses pontos, né? Claro que com um olhar treinado, com direcionamento, isso fica mais fácil, mas é muito possível de você revisitar a sua história. Põe no papel. Põe no papel, tal. Eu fazia a mesma coisa que todo mundo, mas o que é a mesma coisa? Boa. Põe no papel. Então, vamos lá. Aí aqui agora eu quero chegar para segmentar quem é o seu perfil ideal. Mas olhando por essa ótica, então, você tem várias pessoas aqui que estão aqui, que às vezes não tem uma formação acadêmica vinda do Brasil e tudo mais, mas que desenvolveu várias habilidades que você acabou de falar, que de acordo com as experiências dela, ok?
essa pessoa, ela é o seu público? O nosso público é todo mundo que quer trabalhar de forma legal aqui nos Estados Unidos. Então, se Boa. você tem alguma autorização de trabalho, ou está em vias de conseguir, ou está buscando um caminho imigratório para isso, que essa parte a gente não faz, a gente consegue te ajudar a encontrar um caminho possível pensando em recolocação aqui nos Estados Unidos. Tá. E o nosso foco é muito corporativo, né? Então, a gente está falando de construir carreira e não de começar um trabalho para Sim. desafogar, vamos dizer assim. Entendi. Que isso também acontece, é importante, Tá. mas o nosso foco é construir carreira Mas aqui nos vocês Estados não Unidos. pegam essa pessoa, que às vezes, eu consegui meu work permit e eu quero trabalhar na construção. Não faz. Não, Ou não faz. A gente Ou não faz faz. sentido. Não faz tanto sentido, né? Porque a gente está falando muito de processo seletivo estruturado, né? Tá. Então, isso se aplica muito mais para cargos dentro do corporativo, dentro de alguma empresa, né? Não necessariamente em áreas administrativas, existem, por exemplo, alguns cargos estratégicos dentro de chão de fábrica, em laboratórios, tem muitos cenários possíveis, mas a ideia é construção de carreira, né? Por exemplo, dentro da construção, a gente consegue atender um gerente de projetos, por exemplo, um gerente de obra, que é um profissional que está buscando construir. Essa é a minha área de atuação, né? Mas não aqueles empregos que a gente sabe que são empregos para desafogar, né? Que a gente precisa fazer, monetizar em dólar. Tem que Aí pagar o aluguel. E muitas vezes você nem vai precisar do currículo nessas esses vagas. processos são muito mais simples, né? Não são tão estruturados, Ok. menos concorridos. A gente está falando de participar de processo seletivo, né? Com etapas de entrevista, e, enfim, né? De construção de carreira mesmo, de se realocar dentro da sua área de atuação. Legal, boa. Muito bom. Então você falou sobre revisitar a história profissional, reconhecer essa história, resgatar, eu coloquei aqui logo na sequência. Ótima porque o cara palavra. precisa trazer à memória tudo aquilo que ele já viveu e que ele vai poder utilizar agora e, enfim, e estruturar ali o seu currículo com base naqueles pontos que a gente falou no começo, né? Isso, perfeito. Traçando um paralelo aí, o cara que é um profissional do Brasil, por exemplo, eu sou formado em administração, né? Com especialização em gestão empresarial, fiz fiz especialização em marketing também, fiz marketing político e tal. Nessa minha transição, qual seria o processo? Vamos pegar o meu caso, né? Embora eu não quero voltar para esse jogo de corporativo, mas vamos me usar de exemplo, né? Que é algo que está tangível aqui. Eu te apresento ali, olha, Marcelo, eu sou formado em administração pela Universidade XYZ, tenho especialização nisso, fui gestor do governo de Goiás por 7 anos, trabalhei numa multinacional de telecom por 15, desenvolvia tal, XYZ atividade, gerenciava equipe, fazia isso, fazia aquilo e tal. Olhando para esse aspecto aqui, qual que é o seu primeiro passo na construção desse currículo, dessa jornada para mim poder sentar na frente de alguém e fazer um processo seletivo? Primeiro passo é sempre desenhar uma estratégia. Ok. Lembra que eu lembro que você anotou aí sobre intencionalidade, né? É um mercado que não aceita o mais ou menos. A gente não pode, deixa eu fazer de qualquer jeito, vou tentar desse jeito, porque não funciona, né? Tá. A gente precisa ser intencional. Então, hoje a gente tem um método, né, construído, que é o Hiring Map, que ele tem alguns pilares que a gente avalia para desenhar essa estratégia. Então, o primeiro deles Como é o nome? Hiring Map. Soletra. H-I-R-I-N-G. Daí Map. M-A-P. Map, de mapa. É mapa de contratação, né? O Hiring Map. Hiring É só Map. um age. Eles arrumaram uns nomes difíceis. Na verdade foi um nome que... Foi faz acontecendo. Foi, aconteceu, tá feito. Então, assim, hoje esse método, ele tem alguns pilares que a gente avalia para desenhar uma estratégia. Porque por mais que existam algumas regrinhas que se encaixam para a maioria dos casos, tem muitas particularidades também, né? Então, a gente precisa avaliar o seu histórico profissional, o que você já fez, o que você já construiu, quais são as suas habilidades, tanto as soft skills quanto hard skills. A gente precisa avaliar os seus objetivos, né? Então, eu quero continuar do mesmo lugar que eu estava no Brasil, eu quero fazer uma transição de carreira. Não, eu não quero mais um cargo de gestão, eu quero um cargo mais especialista, enfim, seus objetivos. A gente precisa avaliar a questão do idioma, né? O quanto você se sente... falar um pouco aí, porque
esse é um dos motivos que as pessoas deixam... De tentar, muitas vezes. né? Deixam a permissão de trabalho na gaveta por causa do inglês. Então, e aí? Deixa ou não? Pode ir sem o idioma? Eu deixei por 1 ano, né? Mas Foi a você maior besteira deixou... que eu fiz. Foi besteira. Eu deixei porque eu tinha muito receio. Muito receio. Eu achava que meu inglês nunca ia ser suficiente. Eu pensava, gente, como que eu vou entrevistar pessoas em inglês? Que loucura. Mas eu nem tentava, né? Então eu comecei a usar de bengala. Não, mas meu inglês não é bom, então não vou. Até um dia que ele bateu nas minhas costas e falou assim, agora você vai. Não dá mais. Tenta pelo menos. E aí eu fui descobrindo uma das coisas sobre o mercado, que eles são muito menos exigentes em relação ao inglês do que nós somos, né? E por que que o inglês faz parte do nosso... Por que que o inglês faz parte do nosso método, né? Porque ele não impossibilita você de se recolocar, mas ele determina de onde é o seu ponto de partida. Ok. Né? Então, por exemplo, não me sinto confortável com o inglês. Então, claro que a gente não vai pensar num cargo de gestão, a gente não vai pensar num cargo onde você vai fazer apresentações para grandes grupos, vai ficar em contato direto com o cliente. A gente vai ter que pensar dentro das suas habilidades um step back, né? Então, a gente vai dar um passo para trás, um cargo mais de suporte, mais inicial, mais administrativo, para que você desenvolva esse inglês. Mas é super possível começar sem o tal do inglês fluente, né? Estratégia, objetivos, idioma... Demanda de mercado. Demanda de mercado. Precisa estudar mercado, gente. Não dá, eu fazia isso, quero continuar fazendo isso. Às vezes o que você fazia, não existe uma demanda aqui, né? Lugar também, né? Não adianta ser localização. agrícola e querer vir morar na Flórida. Tá. Demanda de mercado. Faixa etária influencia? Não como no Brasil, né? Aqui a gente sente que o etarismo é muito mais... muito menos existente. Mas é claro que tem alguns... A gente está lidando sempre com pessoas, né? Então, a gente tem que partir do pressuposto que pessoas têm pré-conceitos, né? Então, algumas informações a gente não coloca no currículo. Então, idade é uma informação que não vai no currículo. Por quê? Porque o recrutador, ele precisa te conhecer profissionalmente. Ele não precisa saber nenhuma informação pessoal sobre você. Então, idade não vai no currículo. Status imigratório não vai no currículo. Estado civil, se tem filho, se não tem. Endereço completo. Nada disso vai no currículo. Status imigratório não vai? Não vai no currículo. Muita gente coloca. Que louco. Não vai. Porque a gente pensa que isso pode favorecer, né? Mas, na verdade, você está criando ali um ponto de atenção para o recrutador. Tá. Né? Então, mas não vamos precisa. lá. Beleza, o status não precisa, mas... E se o cara não tá com status... Ele não vai ser contratado. Porque não tem Preto o documento. no branco. Preto Então não precisa pôr, né? Não precisa pôr. Entendi. Porque parte-se do pressuposto, se você está aplicando para uma vaga, você tem status. Se você não Mas tiver... vamos lá, o cara não tem o status, mas ele foi lá, fez a entrevista, o recrutador falou, cara, esse é o cara que eu quero contratar. Aí vamos ver o status. Não tem. Aqui é preto no branco. Preto no branco. Não, se o cara gostou, Preto no não branco. importa. Se ele gostou muito, ele pode... Agora vai ficar mais difícil, né? Vamos montar um processo. exato. Vamos ver se dá para você ficar. Exato. Vamos Entendi. tentar encontrar um caminho imigratório para fazer isso acontecer. Entendi. Raríssimas exceções, tá? Entendi. Mas pode acontecer. Mas a partir do momento que você aplica, parte do pressuposto que você tem. Hoje em dia, a maioria das aplicações que você faz nesses job boards, né? LinkedIn, Indeed, Glassdoor, ele vai te perguntar, você tem status legal para trabalhar nos Estados Unidos? Sim ou não? Não tem meio Ou termo. então eles perguntam se você vai querer no futuro. Normalmente eles fazem as duas perguntas, né? Tem sim ou não? Se não, você tem a intenção de procurar um patrocínio de visto? Exato. Porque aí, cartas na mesa, entendeu? Legal. Essa questão... Bom, não é a especialidade de vocês, mas eu acho que você deve ver muito. Essa questão de patrocínio de visto. Você tem conhecimento disso? Como que isso, uma pessoa que às vezes quer... como que isso mudou, na né? prática? Agora, enfim, tem uma lei recente que foi colocada uma taxa para aplicação, né, do H1B, que é o patrocínio, que é uma das formas de patrocínio de visto, né? Que é a forma mais rápida. Então, bastante coisa está mudando. Não é a nossa especialidade, né, obviamente. Claro. Mas o que a gente sabe é que, pensando em contratação, isso se aplica a exceções mesmo. É só quando existe uma justificativa para a contratação de um profissional que não esteja aqui nos Estados Unidos com autorização de trabalho, tá? Ok. Inclusive, existe uma etapa do processo que você precisa comprovar que você tentou buscar profissionais aqui, não encontrou, e
e aí essa exceção é aberta, né? Ok. Então eu sempre digo, gente, não é a regra, é a exceção da exceção e você precisa ter um diferencial competitivo muito claro. Você precisa ter alguma coisa única, né? Porque senão não justifica essa contratação Tá. nesse modelo. Show. Vou fazer outra pergunta agora. Aí a pessoa está aqui, ela não está no status de trabalho, mas ela quer. Paralelo ao jurídico, que ela vai ter que procurar um advogado, o que você pode contribuir de forma paralela para que ela, no mesmo tempo, ela desenvolva tudo. Porque às vezes tem gente que fala, não, peraí, vou arrumar meu work permit. Aí depois que arruma o work aí permit, que ele vai perde pensar em desenvolver. E aí? Como que isso pode rodar? Como é que você trabalha nesse sentido? O primeiro passo é sempre, né, a questão imigratória, porque sem ela a gente não consegue a recolocação. Uma vez que você já deu esse passo ou já tem essa intencionalidade, hoje a gente tem alguns produtos que fazem muito sentido para quem está nesse momento. Por quê? Enquanto você está esperando o seu processo migratório, você pode ir se tornando um candidato mais competitivo para o mercado, né? Tem várias coisas que você pode fazer para ir se inserindo nesse mercado de uma forma mais lenta e sem que a água esteja batendo ali no pescoço, né? Então, o que a gente faz com esse perfil de cliente é montar um plano de carreira para ele aqui nos Estados Unidos. Então, quais são as possibilidades? A gente vai analisar esse mercado, entender onde tem mais aderência, onde não tem, montar um plano de ação para ele. Então, quais são os seus gaps? O que você precisa aprimorar, desenvolver nesse período que você está esperando o seu processo migratório? Quais são as conexões que você já pode ir fazendo, né? O network, a gente sabe que aqui vale milhões e para nós empresários, mas também para você se recolocar profissionalmente é muito importante. E network a gente não faz quando precisa, né? A gente faz para depois precisar dele. Sim. Então tem várias coisas que dá para você ir fazendo nesse tempo que vão te facilitar muito o processo de recolocação, porque você vai entendendo o mercado, você vai melhorando o seu perfil, você vai se conectando com as pessoas certas, você vai aplicando para algumas vagas para entender, né, como o mercado reage ao seu perfil, você vai entrando em contato com recrutadores. Enfim, tem muita coisa que dá para fazer para tornar esse profissional mais pronto para esse momento. E aí, a hora que chega a permissão de trabalho, você já tem os caminhos, você já conhece pessoas, você já sabe que tipo de vaga funciona para você, que tipo de vaga não funciona. Fica muito mais rápido o processo. Boa, perfeito. E olhando para o outro lado da mesa, do cara que vai contratar essas pessoas, vocês têm algum tipo de trabalho para ajudar esse empresário? Sim. Sim, hoje dentro da Better Hire a gente tem a Better Hire Talent Solutions, né, que é exatamente uma agência de recrutamento, né? O nosso cliente é a empresa contratante e a gente faz todo o processo de contratação para esses clientes. O que é muito legal, porque dá muita bagagem para a gente dos bastidores ali, né, do processo seletivo, on timing, né? Então a gente não fica fora das tendências, porque de fato a gente está vivenciando ali o recrutamento dia após dia, buscando esses candidatos, em contato com as ferramentas de recrutamento aqui nos Estados Unidos. Tem muita inteligência artificial envolvida no processo. Então, várias regrinhas que a gente precisa seguir na hora de construir currículo. Então, a gente tem também esse processo. Por conta da inteligência? Sim. Sim. Fala algumas aí para a turma. Na verdade, a gente tem um software que se chama Filtro ATS, que é uma inteligência artificial. Filtro ATS. ATS mesmo. Esse é o que a galera tem medo, é esse filtro aí. Esse aí é o pior inimigo. Porque é uma inteligência artificial que faz a primeira triagem do currículo. Ou seja, não passou pela inteligência, nenhum humano vê o seu Sabe currículo. quando você aplica para uma vaga e daí, sei lá, 2 horas você já recebe a negativa? É o filtro ATS, já é uma IA. E aí tem várias regras para você driblar esse filtro, para você, enfim, ele basicamente não faz a leitura do seu currículo, ele faz conferência de palavras, né? Então você precisa saber exatamente quais são as palavras-chave que te conectam com o tipo de vaga que você está aplicando. Quais são? Depende da vaga. Depende Vamos da dar vaga. um exemplo. Uma vaga de gerente de construção, o cara que fica rodando as obras aí de uma construtora. Negociação com o fornecedor, comunicação com stakeholders. Se colocar isso é bom. Gestão de tempo, sim.
Não tem uma regra para todas, né? Mas dependendo, alguns perfis de vaga tendem a ter Legal. palavras-chave Mas parecidas. Cara, isso uma é- dica isso aí é também louco, é né? que geralmente você consegue achar as palavras Na job na description. job description, você vai achar essas palavras. Ou seja, você Vai tem que tá fazer ali. conexão com o Conexão. job Você description. tem que entender Por isso a a job estratégia. description. Se você não tem Isso. estratégia, você não tem as palavras-chave corretas, você não passa pelo filtro teste, você nunca é chamado para entrevista. Legal. É triste, mas é assim que funciona. É. É loucura. Então tem muita inteligência artificial envolvida no processo. E muitas vezes você fica ali tentando só negativa, e daí o que acontece? Ah, é porque eu sou brasileiro. Ah, é porque meu inglês não é Aí bom. você trava. É o Porque... cachorro que você não- Aí vira uma bola de neve, entendeu? E na verdade não, só tá faltando estratégia, só tá faltando você aplicar de uma forma que funcione para o mercado americano. É muito louco isso. Eu vou fazer uma analogia aqui, mas às vezes você vê um vídeo na internet, né? Você já viu aqueles vídeos, você fala, nossa, esse vídeo foi pra mim, né? Parece que foi Sim, Deus sim. que mandou. Aham. Não, foi o algoritmo. algoritmo. Foi total. É bem isso, é exatamente isso. isso. Então, às vezes a gente cria uma crença ali na nossa cabeça por Limitante conta ali. de algo e Uhum. que é um negócio técnico, né? Que é uma super- ferramenta que aplicar pra tá... vaga aqui é super técnico. É super técnico. Não dá pra fazer de forma despretensiosa. Precisa entender, porque senão você só se desgasta. E a gente já chega muito vulnerável, né? Sim. Enfim, você tá recomeçando, né? Sim. Então a vulnerabilidade vem junto com a gente na mala. E aí, se você começa a esbarrar em muitos nãos, fica um lugar perigoso. E tá aí a estar. importância também de você começar esse processo do Brasil já, né? Sim. Porque você já Imagina vem com chegar a aqui expectativa sabendo a alinhada, regra né? do jogo. O jogo muda, Sim. muda não só pra você, mas pra toda a sua família, né? Porque E hoje vocês estão atuando mais pra galera do Brasil, pra cá, como é que tá isso? Hoje a gente atende 50-50, né? Aham. Bastante gente que já chegou aqui, está com autorização de trabalho, ou então fez um processo imigratório aqui dentro. Mas hoje a gente está conseguindo aumentar a conscientização dessas pessoas da importância de se preparar do Brasil, né? Tá. Então, muitos clientes que estão em etapas avançadas, né, de processo imigratório no Brasil, já nos procurando para fazer essa preparação antecipada, né? Eu digo, gente, enquanto tá no Brasil é hora de errar. É hora de errar, é hora que tá no Brasil. Aqui não dá para errar, né? Você sabe, você chegou aqui recente, aqui a gente não tem margem para erro, Sim. né? Senão a gente começa a questionar a nossa escolha. Será que eu fiz a escolha certa? Eu tirei minha família lá do conforto para vir para cá para fazer o quê, né? Você começa a não monetizar em dólar o quanto você imaginava e não consegue dar qualidade de vida, e não consegue dar escola boa pro filho. E aí é um Faz lugar todo o perigoso, sentido. é um lugar perigoso, assim. Sim. Então, no Brasil é hora de errar, hora de se preparar, de testar, né? Bom, então eu diria que um passo antes da estratégia é o cara olhar o momento que ele tá ali, Sim, né? sim. Se ele estiver no Brasil, melhor, porque ele vai Melhor. ter mais tranquilidade tempo para pra fazer planejar, isso. Aham. construir Pra a ajustar estratégia. qualquer coisa que precise, sim. Tá. Aí você falou de objetivos, idioma, demanda de mercado, a parte etária, né, ali, que não vai tanto em consideração, status. Uma coisa que eu acho importante falar, todo mundo... existe a crença, né, de que imigrante não se recoloca em boas posições aqui nos Estados Unidos, né, que existe essa restrição de mercado. Isso não é verdade. Eles estão bastante acostumados a empregar imigrantes, né? A gente vê isso, a gente que tá aqui, a gente vê, né? O que eles procuram são bons profissionais. Se você não tá se recolocando, não é porque você não é brasileiro. É porque você não tá se vendendo da forma certa, é porque você não tá convencendo que você é a melhor opção no mercado, né? Sim. Então, tem muitas oportunidades, muitas, mas também tem muitos bons profissionais. Então, a preparação, ela é importante por conta disso. Porque senão você não se destaca no É um meio da mercado multidão. competitivo. Muito, E o legal de. muito. Porque as pessoas acham que elas estão competindo. É brasileiro ela com o americano, mas não. não. Tem indiano, tem chinês, tem. Os idiomas estão aqui. Os melhores profissionais querem. Onde eles querem se recolocar? Nos Estados Unidos. Então a disputa não é português e Brasil. com tá os existindo um Estados movimento, é muito novo, um movimento de profissionais qualificados vindo para cá para trabalhar, né? Isso não acontece só em relação aos brasileiros, né? Exato. Isso Geral, né? geral, É, o exatamente. mundo todo. Ou seja, se você tá vindo para cá porque você comprovou que você tem uma habilidade interessante para o país, qualificado você é, né? Ou seja, a concorrência ela tá cada vez maior.
Então, é muito importante se preparar para saber vender a sua história da melhor forma possível. Não é sobre inventar nada, não é sobre mentir no currículo, é sobre dar o viés para aquilo que realmente importa, né? Tá. A questão do cara que está no Brasil é um profissional corporativo e tal, e ele quer vir para cá para empreender. Uhum. Vocês não têm nada nesse sentido. Não, hoje não. O que a gente pode ajudar ele, obviamente, se ele precisar crescer equipe, a gente consegue fazer esse processo de Ok, contratação. Quando a gente fala de empreender, são muitos pilares, né? Enfim, exige uma preparação ali de um business plan diferente de recolocação profissional, Total. né? É completamente diferente. Então, a gente consegue auxiliar ali na construção de equipe, caso seja uma necessidade imediata, né? Tá. Treinamento, capacitação desse time dentro para o empresário, tem isso? Não, isso a gente ainda Tá no não... farol? Isso ainda não tá acontecendo, Aham. mas entendemos a necessidade, né? Hoje o que a gente consegue fazer é ajudar ele a montar a matriz, né? De entender quais são as qualificações que ele vai precisar para esse profissional, tanto hard skills quanto soft skills, fazer uma pesquisa de mercado para entender posicionamento salarial, né? Isso a gente consegue auxiliar nesse processo de recrutamento. Show de bola. E deixa eu te falar uma coisa, qual que é a média salarial hoje de um cara que é imigrante e que está se recolocando no mercado? Eu sei que você vai falar, não, depende das funções, exatamente. depende de... Eu sei que tem um contexto. Mas se você pegar uma linha geral, para o cara ter uma ideia, fazendo o processo com você, vamos, corporativo, ok? Desde que seja dentro do corporativo, do cara ser um analista, eu não sei quais são as classificações Sim. aqui, enfim, né, das funções, como é Sim. que chama e tal, mas olhando para aquela nossa linha, aquela estrutura do Brasil de auxiliar, analista, assessor, não sei o que e tal, olhando para esse contexto, o cara que vai fazer o processo com você, você trabalha em qual faixa salarial? Você vai recolocar ele em qual nível de remuneração? Acho que essa pergunta fica mais específica para você responder. O céu é o limite, tá? Então, tudo vai depender da forma com que ele se posicionar. Ok. Pode ser que ele entre numa faixa salarial de 40 mil anos e pode ser que com a mesma experiência, dependendo de como ele contar a história, ele atinge ali 100, 150 mil anos. O inglês manda no jogo aí. O inglês manda no jogo, o inglês manda no jogo. Porque vai depender muito do 100 nível. mil no ano aqui é bom? 100 mil no ano é um salário bom, assim, para um nível analista sênior, mais ou menos. Analista sênior, supervisão, começo de gestão, assim, é um salário bom. É um salário bom. Geralmente tem bônus A também, localização né? também faz diferença, tá? Então, na Flórida, a gente sabe que o salário é menor. Menor. Então, E 100 mil é bom. Pro norte, o salário é um pouco maior, um pouco mais competitivo. Então, assim, o céu é o limite, a estratégia e o nível de inglês vão determinar exatamente, né? No trabalho que a gente faz, no mapa de carreira, a gente desenha exatamente o escopo daquilo que a gente vai mirar. E a gente tem clientes hoje em todas as faixas salariais. Eu gosto de dizer, para o mundo corporativo, um bom ponto de partida é ali 55, 60 mil ano, né? Que a gente não tá falando mais de valor hora, tá falando de valor anual. Mas o céu é o limite. A gente tem clientes que em vagas de 300, 350 mil cargos mais gerenciais, tomadores de decisão, mas é super possível. O pilar, ele é muito parecido. O que diferencia é a forma com que a gente vai se posicionar e as particularidades da posição. Boa. Então vamos lá, você conhece as empresas porque você está preparando a pessoa para entrar na empresa. Olhando do ponto de vista de resultado, se você tivesse que relacionar aí, sei lá, 4 pontos, o que a empresa espera desse profissional? Boa pergunta. Eu acho que, primeiro, ela espera profissionalismo. Tá. Eles são extremamente profissionais. E eu não tô falando só na hora de contar a sua história profissional, mas na hora de atuar, né? Porque no Brasil a gente sabe que é um pouco diferente, que as coisas se misturam. O jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro, a amizade que, né, o colega de trabalho cafezinho. que vira o colega que vai para sua casa, no churrasco. Então, profissionalismo, ética profissional é muito forte aqui, muito forte. Vou falar uma coisa básica, mas pontualidade, gente. Pontualidade é muito importante. Eles são extremamente preto no branco, pontual, é o que é, né? Todo mundo tá indo no trabalho para trabalhar, né? É isso. E eu acho que, por último, uma coisa que tem sido muito valorizada e as empresas têm buscado muito é
capacidade de adaptação, né? Que isso, gente, a gente tem naturalmente, né? A gente está mudando de país. Resiliente, né? É resiliente, a gente se adapta muito fácil. E muitas vezes a gente não fala sobre isso, né? Eu acho que esses 4 pontos, assim, são pontos importantes. Assim, profissionalismo, ética profissional, né? Você saber dividir e ir até o limite. Pontualidade e a adaptabilidade são coisas que são bastante valorizadas. Excelente. Qual que são os objetivos da Better Hiring. Better hiring. Better hiring. né? Yeah, de better de melhor, better, né? isso. Better hiring. Hiring de... Hiring. De contratação. Yeah, de Better contratação. hiring. Isso, Ok. exatamente. Quais são os objetivos para 2026 da Better Hiring? Ajudar o máximo de brasileiros É. possíveis a se recolocar. O máximo. Porque me dói na alma ver pessoas Tá, qualificadas mas esse fora da sua área de máximo atuação. tem um número que vocês pensaram? Não sei se a gente já desenhou um número. A gente não desenhou um Número, número. não. A gente não desenhou um número, porque... Então vocês vão desenhar no dia 22. Aí, pronto, aí, ó. No dia A gente 22. vai estar lá com você, pronto. Dia 22. Lição de casa. Lá no método Origem e Destino, nós vamos criar esse número aí, porque eu vejo assim que a função de vocês, né, o que vocês fazem é fundamental para qualquer Sim. imigrante aqui, né, brasileiro principalmente. Vocês falam espanhol? Eu falei com ela essa semana que a gente queria... Ela já fez, eu falo ok, assim, eu morei com 2... A Mas gente não por quê? passa vergonha. Deixa eu falar um negócio com vocês que é algo assim que eu tô falando com todo mundo que eu sinto assim que tem muita coisa para entregar aqui. É um mercado, Sim. sei lá, 500 vezes sim. maior. sim, com certeza. Né? Sim. Muitos E países que dá credibilidade pro brasileiro. Uhum. Eles Verdade. nos veem assim como nós vemos o americano. Sim, na frente, né? Então você tem autoridade sobre Sim. a galera do hispano. Os caras te escutam, respeitam, porque o Brasil, obviamente, o mercado brasileiro é forte Sim. em relação ao hispano, né? Com certeza. A América do Sul, América Central e tal. Então é um negócio que, assim, eu sou um cara que eu preciso me desenvolver no espanhol, porque eu entendi que vai ter muita gente que eu vou poder levantar Sim. hispano. Verdade. E é algo que eu queria dizer para vocês, colocar isso no farol de vocês para 2026, começar a atingir o mercado hispano, né? Na criação Sim. de conteúdo, Sim. né? Na informativa, educacional, trazendo essa consciência para o hispano, né? Porque eu acredito que isso vai ampliar muito o alcance aí, e, obviamente, o número de clientes de vocês aí. Verdade. Não, faz muito E, sentido. obviamente, né, tem um número que vocês querem atingir, eu acho que isso é fundamental, né? Eu coloquei, em 2020, eu coloquei o número de 13.522.500 pessoas que vão ser atingidas pela minha mensagem, através de mim e também por pessoas que eu, de alguma maneira, vou estar servindo e contribuindo, né? E isso até eu morrer. Então, eu tenho que acelerar, Tem chão né? ainda, tem chão, tem chão Tem ainda. chão, mas eu tenho que acelerar. O número é grande, né? Ó, se olhar para a Bíblia, são 120 anos, né? Então eu ainda tenho mais futuro do que passado. Mas se olhar para a média de vida, né, de expectativa A de história vida, muda. eu tenho mais passado do que futuro. Então eu tenho que acelerar, né? Então eu tenho que colocar Explicar. energia aí eu conto com vocês também, porque Com o que vocês certeza. fazem é uma mensagem que vai ajudar a gente. Com certeza. Com certeza. E aí eu coloquei esse número, né? O Senhor me deu esse número, colocou no meu coração. Eu fiz uma matemática e eu cheguei nesse número, que é todo dia eu impactar uma pessoa. Todo dia, durante 47 anos. E uma pessoa, eu posso falar com muita gente todo dia, mas uma pessoa pegar aquilo e falar, eu vou ensinar outras pessoas, eu vou me Multiplicar. posicionar para isso. E aí, nessa matemática de 47 anos, dá 13.522.500. Então, matematicamente é possível. É possível. Né? É possível. Isso foi em 2020? Foi em 2020. Eu tô com 13 milhões... Ah, já deve ter... Não, vocês vão rir aqui. Eu tenho 13.400 seguidores, então, assim, eu acho que eu tô com 0,1%, é isso a matemática? Ah, não, mas você já multiplicou. 10% dá 1.300.000, 1% dá 130 mil, 0,1.
Tô chegando. Não, mas você já Falta multiplicou. Já só saiu um do pouco. zero. É, Já saiu Já do saiu zero, do tá zero. ótimo. mas é o que eu não sei, né? Que aí tem gente que eu impactei. Ah, sim, Não, muito, a é. conta E já assim Isso deve é de estar forma muito direta, maior mas de ainda, forma indireta já foi. não dá nem pra calcular. É isso mesmo. Muito bom, ó. Falamos bastante coisa aqui legal. Eu falo foi bastante, muito bom. né, gente? Não, você deu uma aula aqui. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns, Henrique. Escolheu bem, hein? Você viu? O recrutamento foi bom, hein? Fiquei aqui só, Ele que é bom em recrutamento, né? Você recrutou viu? bem. Você viu que ele Você viu? recrutou bem? Recrutou a esposa sábia, tá vendo, que né? edifica a casa. É isso, é exatamente isso. Muito bom. Parabéns pela jornada de vocês. Obrigada. Parabéns pela filha ali. Obrigada. Meu Que é um amor. milagre do Com Senhor. certeza, Eu tive essa- filho também que ficou na UTI um É. bom tempo, uns 60 dias e É. tal. Só quem passou sabe, Só você, né? só quem tava Essa lá. jornada. Eu fiquei meio revoltado, eu confesso. É? Viu? Eu tive umas guerras aí É, por causa disso. É, Foi loucura, assim. Mas vencemos, né? é isso. isso que importa. Então, parabéns a vocês Obrigada, por essa viu? caminhada. Obrigada eu tenho pelo certeza espaço. que, Obrigado que mesmo. vocês vão ajudar muita gente aqui. Já estão Amém. ajudando, mas vão multiplicar Vamos isso. multiplicar. 2026 vai ser um nós ano vamos unir forças, extraordinário. nós vamos contar com nós, com a nossa ajuda aí Vamos, também. vamos, Vai com ser um prazer certeza. poder E te eu ajudar. vou ter o maior prazer também de estar conectando vocês, indicando vocês, falando sobre vocês, né? É isso. E Vamos você que teve a oportunidade de assistir esse episódio aí, ó, já deixa aí o arroba. Eu quero ver você fazer o povo entender esse arroba. Vamos ter que deixar na legenda. É. Bom, nosso Instagram é @BetterHiringUSA. Acho que depois a gente pode colocar na legenda pra Para facilitar. de better mesmo, de melhor. De melhor. BTTR Hiring. Hiring, Enfim, a gente HI. vai deixar na legenda pra facilitar. HI. Se RI. pesquisar o nome de vocês, encontra, O Bela meu Rai? nome, sim, Marcela Vega. Se pesquisar meu nome, vai aparecer. Então pronto, Marcela Vegas. Isso. Isso, Marcela Vega. Então você que curtiu esse conteúdo de hoje, você que está precisando se recolocar nos Estados Unidos, você que está no Brasil e quer vir para cá também, segue os conselhos aqui da Marcela, do Henrique. Procura eles, se informe. Você vai cobrar para fazer um Não, a gente faz um ali? atendimento Você maravilhoso fala que no você veio WhatsApp. aqui do podcast do Alasca aqui do Alê. Pronto. Aí, pronto. Então, estamos juntos, obrigado. Obrigada, viu? Mensagem final de cada um dos dois aí para a turma aí. Nossa. Nossa, pegou. Eu acho que a mensagem final que eu deixaria é que é uma bênção, né, ter a oportunidade de morar aqui nesse país. É o sonho de muita gente, mas a gente precisa saber aproveitar, né? Então, Boa. se preparem para conseguir tirar tudo que esse país tem para oferecer, né? Porque às vezes a gente vem em busca de coisas que a gente não encontra, mas a gente também não fez nossa parte, né? Então, aqui a mágica, né, não cai nada no colo, a gente sabe, mas as É a terra oportunidades da são... Disney, mas a mágica não é. aqui... A mágica A só mágica aqui não acontece. no Mickey mesmo. Mas nada cai no colo, mas a oportunidade existe, né? Então, assim, a gente fazer a nossa parte é importante. Muito bom, parabéns. Eu acho que é acreditar bastante no que Deus colocou no seu coração, ter muita coragem, porque a Marcela, como ela mesma disse, ela mesma não acreditava nela, e olha isso, olha, ela deu uma aula aqui hoje, então acredite em você, não deixa, porque na América não vai vir nada fácil, mas permaneça, seja resiliente, e nós temos certeza que vocês vão chegar lá. Boa, muito bom. Falamos aqui com esse casal extraordinário, pessoas que estão ajudando você a se recolocar profissionalmente aqui nos Estados Unidos. Eu sou Alexandre Morelli e se você está curtindo aí o Alasca Podcast, faz o seguinte, já se inscreva no canal, ative as notificações para você receber as mensagens, os informativos de todos os nossos conteúdos. A gente se vê, valeu, tchau, tchau.